A intenção, né, dessa telesaúde é fazer o link com as ações que a gente já realiza no território, que a gente sabe que é realizada, né, com a importância do ESUS, né, de registrar essas atividades de forma qualificada e de não ter tanto retrabalho, uma vez que o ESUS nos traz tantos equipamentos, né, que nos auxiliam nos processos de trabalho, de planejamento, de monitoramento, enfim. E essa é a intenção de hoje, né? Falar do relatório de risco cardiovascular, onde a gente traz os hipertensos e diabéticos do território e também outros grupos, né? De pessoas com doenças crônicas e que também trazem fatores de risco que podem ser modificáveis. Mas hoje a intenção é hipertensão e diabetes. O foco, aliás. Então, vamos trazer as orientações que Safira já apresentou para vocês, né, sobre o registro no ESUS e o relatório operacional de risco cardiovascular. E também apresentar, né, trazer de uma forma mais consolidada o que temos enquanto estratégia, né, para o acompanhamento da pessoa crônica com hipertensão e diabetes a nível nacional, né, e que a gente aplica no território. Em 2021, mais especificamente em novembro, foi instituído a Estratégia de Saúde Cardiovascular na Atenção Primária. Essa estratégia, ela traz eixos, né, e objetivos específicos para o cuidado à pessoa em risco cardiovascular. E aí, os principais objetivos, né, são qualificar a atenção integral às pessoas com doenças cardiovasculares na APS, dar suporte ao desenvolvimento das ações para prevenção e controle das doenças cardiovasculares no âmbito da APS, com ênfase às condições de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, e promover o controle de níveis pressóricos e glicêmicos, a adesão ao tratamento e a redução na taxa de complicações, internações e morbimortalidade por doenças cardiovasculares. Tem como eixo estruturante, né, para a aplicação dessa estratégia nos territórios, a promoção da saúde e prevenção das doenças cardiovasculares, educação em saúde e capacitação dos profissionais e gestores, incluindo estratégia de autocuidado, rastreamento, estratificação de risco cardiovascular, diagnóstico precoce e aperfeiçoamento do processo de trabalho, fortalecimento dos processos de gestão, melhoria na estrutura física dos estabelecimentos, disponibilidade de equipamentos para o cuidado, fomento à produção de pesquisa em doenças cardiovasculares, e o detalhamento das ações será apresentado em manuais instrutivos que o Ministério ainda não apresentou, mas que já tem algumas notas técnicas que, ao longo da nossa conversa, eu vou citando, né, no endereço eletrônico da APS, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério. Essa portaria, né, que foi lançada em novembro de 2021 a 3008, ela veio também seguida de outra, a 3009, do mesmo dia, e ela trouxe para Sergipe o financiamento, né, trouxe, aliás, recurso para alguns municípios, baseado nos indicadores de hipertensão e diabetes. Aquele município que tivesse atingido pelo menos 50%, né, ele recebeu incentivo financeiro para essas ações voltadas para o hipertenso e para o diabético. E aí, aqui eu tenho São Francisco, eu corro o risco de esquecer nome, então, mas tem uma portaria que diz, né, São Francisco e Tomar do Jeru, que eu lembro, mas teve um outro que agora me falha a memória, mas essa portaria é pública, o município que quiser consultar, né, a 3009. E aí, o que é que eles orientam quando a gente entra em contato, né, sobre se virar financiamento para futuro. O que tem dito, né, e que não está escrito ainda, mas que eles prometem lançar portarias nesse sentido, é que as ações precisam ser realizadas, né, e ela vem o tempo todo sendo financiada, seja por meio dos custeios, dos recursos de custeios que já são efetivos, né, que já vem por meio dos blocos únicos que tem lá no fundo, ou por esses incentivos extraordinários que aparecem, mas que sempre estarem em monitoramento de todo as ações que os municípios realizam e que sim, e que poderia, sim, vir financiamento futuro, desde que esses municípios preencham os requisitos, né, que está no Previne Brasil, que é cumprir as metas. E aí, falando de Previne Brasil, tem uma coisa que a gente sempre demanda tempo, energia, né, é para entender a questão dos indicadores, o porquê que a gente realiza as ações, o porquê que a gente registra as ações e o porquê que nós não estamos atingindo o indicador para fins de
financiamento ali naquele bloco que eles destinam para ações estratégicas, não, que eles destinam para isso, desempenho de APS, né? Não é só o hipertensão e diabetes, né? Os 6 e 7 são 7 indicadores, mas o porquê que hipertensão em especial e diabetes a gente não consegue atingir. E aí, um dos fatores que a gente conseguiu identificar é justamente a questão do registro, né, qualificado das ações que a gente realiza no território, e que Safira trouxe. É um processo que a gente precisa seguir à risca, porque senão, se a gente se perder em um desses processos, a gente não registra para fim de cálculo, né, e para subir, como a gente diz, para o pagamento de desempenho, o Previne Brasil. E aí essa portaria, né, aliás, o programa Previne, sofreu uma alteração, em especial para o pagamento por desempenho, né, que foi agora em 20 de janeiro de 2022, e aí ele trouxe da seguinte forma, né, os grupos que a gente precisa acompanhar no território, que é pré-natal, saúde da criança, saúde da mulher e doenças crônicas. Hoje iremos nos debruçar sobre doenças crônicas, né? Para doenças crônicas, houve algumas alterações em relação à portaria de 2019, né? A proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre, que era anual, né? Proporção de pessoas, tinha que ser semestral, mas você contava o do ano inteiro, agora é no semestre. Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre. Aí esse teve uma alteração maior, que ele era no ano, você só precisava, né, para fins de indicador, não de cuidado, a gente está falando aqui. Acompanhar essa pessoa, né, com diabetes, uma vez ao ano e solicitar hemoglobina glicada. Então, ele reduziu, é a cada 6 meses, agora. E aí, aqui a gente traz, né, o comparativo do como era até 2021, como está agora, né, em 2022. Número de pessoas com hipertensão arterial com consulta em hipertensão arterial e aferição de PA nos últimos 6 meses. Existem muitas perguntas sobre a questão da aferição da PA. Quem pode, né, fazer a aferição da PA no paciente hipertenso para fins de indicador do Previne? A consulta é com o médico ou enfermeiro. A aferição da PA pode ser pelo técnico, desde que ela venha seguida da consulta, né, da avaliação da condição de saúde, como Safira já trouxe nas palavras dela, né, na apresentação dela. E aí, quem são essas pessoas? São os hipertensos do território, né, que eles estarão no CISAB, que aí é por via cadastro, que Safira também já trouxe, né, o cadastro qualificado, a identificação desse paciente, e quando ele também passa pela consulta, não basta estar autorreferido, né, ele vai passar pela consulta, e aí a partir daí você começa a cada 6 meses, se na estratificação de risco, como ela trouxe também, o profissional médico ou enfermeiro entender que a meta terapêutica dele é a cada 6 meses, né, então ele vai voltar com 6 meses. Antes disso, é com pelo menos 6 meses, mas antes disso a gente pensa no cuidado desse paciente, não é só a questão do indicador do Previne Brasil, que é tão importante para fins de financiamento, mas no cuidado e nas metas terapêuticas, né, que a gente sempre tem que se preocupar e que a Secretaria de Estado da Saúde vem fazendo um movimento nesse sentido. Inclusive, ano passado, nós realizamos uma capacitação voltada para o cuidado do diabético. Estamos também em parceria com a UFES, doutora Carla Rezende, que é a coordenadora do curso Conviver Mais Leve, esse curso de 180 horas, né, para o grupo de crônicos, não é só para o hipertenso, para o diabético, mas também para fatores de risco modificáveis como sobrepeso e obesidade. E então a gente tenta nesse movimento trazer a todo momento, né, orientações de cuidado para esse grupo de crônico. Então, por isso, quando a gente fala até 6 meses, é até 6 meses para fim de indicador, mas a meta terapêutica do cuidado integral desse paciente é o profissional que vai dizer qual é o risco que ele está e se com apenas 6 meses ele precisa voltar ou antes disso já deve estar voltando na unidade para que eu faça uma avaliação, independente de indicador de prevenir ou não. A mesma coisa, a de hemoglobina glicada, aí foi quando eu disse, né, teve uma alteração. Antes era o número de diabéticos, né, nos últimos 12 meses, e agora é pessoas com consultas em diabetes, né, e solicitação de exame de hemoglobina glicada nos últimos 6 meses. Então, a gente já encurtou aí o período, na verdade, o Previne, né, encurtou o período de acompanhamento, mas segue a mesma orientação
do hipertenso, qual é a meta terapêutica. Isso é o profissional que vai avaliar, né? Qual é o estado de risco que ele se encontra e a periodicidade dessas consultas, né? Desse acompanhamento. Para fins de indicador, é pelo menos 6 meses. E aí a gente vai trazer o ESUS e o relatório de risco cardiovascular, né? Que é esse relatório, que Safira trouxe ali um rol de relatórios, e a gente vai se debruçar ainda mais sobre o risco cardiovascular, porque o momento pede, afinal a gente está falando, né, de hipertensão e diabetes, e é nesse relatório que eles se encontram no território. É um relatório que consiste no consolidado de informações extraídas de todo o processo de cadastro e identificação das condições de saúde, hipertensão e diabetes, dentre outras. A equipe terá no ESUS os dados desses cidadãos inseridos no relatório operacional de risco cardiovascular. E o que é que a equipe, dentro desse relatório, tem? Né? Está lá, a gente está falando tanto hoje do relatório de risco cardiovascular, mas, afinal, o que é que a equipe pode estar, né, encontrando nesse relatório? E aí, diagnóstico com informação autorreferida de hipertensão e diabetes e tabagismo, último IMC, data da última consulta para rastreamento de risco cardiovascular, data da última consulta para condições que ampliam risco cardiovascular, consulta odontológica e última visita domiciliar pelo ACS. Esse relatório, né, ele está lá no rol dos relatórios operacionais, que existem outros como Safira trouxe. E por que a gente está trazendo ele para a discussão do cuidado ao hipertensão e ao diabetes? Porque são dados que os municípios já têm. Então, aquela questão da gente estar no território solicitando listas, né, manuais, ou utilizando de outros equipamentos, sendo que você tem todas essas informações no ESUS, é retrabalho. Então, vai demandar tempo, né, da equipe, vai demandar um certo, você às vezes precisa de uma relação urgente, acontece muito em território, né? Eu vou utilizar a questão da vacina para a Covid no início. Os primeiros grupos, né, entrou hipertensos diabéticos, e aí muitos municípios correram atrás, né, e fizeram listas manuais para entregar para as suas enfermeiras, para entregar para as coordenações, sendo que, naquele momento, não sei se com a percentagem que nós temos hoje, a gente tem uma porcentagem alta de cadastro no Estado, mas naquele momento nós já tínhamos disponível o relatório operacional de risco cardiovascular, que traz, como está aí na tela, né, lógico que apagou porque é uma lâmina para exemplificação, mas nesse primeiro desfocadozinho aqui, ele vem o nome da pessoa, né? A idade da pessoa, o sexo da pessoa, o cartão SUS da pessoa, aí se ele é hipertenso autorreferido ou clínico, se ele é diabético autorreferido ou clínico, quando foi o último IMC dele, né? Se ele é tabagismo clínico, qual foi a data do último rastreamento e quando é que se faz esse rastreamento? É quando você faz a consulta com a condição de saúde avaliada para hipertensão e diabetes, e tanto no campo rápido da ficha de procedimento de atendimento individual CDS, quanto do PEC, você tem também como, né, está fazendo essa questão do rastreamento de risco cardiovascular, a data da última consulta odontológica e visita do ACS, data da última visita do ACS. Aqui nós temos dois, mas quando você faz o cadastro qualificado, né, que como Safira já apresentou para vocês, e que você preenche pelo menos todos os campos obrigatórios, em especial da condição de saúde, ele passou por todo o processo, né, que ela apresentou para você, todo o processo de você considerar todas as informações importantes e colocar ali. Não que tenha alguma que não seja importante, mas no momento, o máximo que você puder extrair, né? Então, mas aí você, naquele momento, você conseguiu identificar, né, que ele falou para você, a pessoa que você estava fazendo o cadastro, que é hipertenso ou diabético, ele vai entrar no rol de autorreferido, e a partir do momento que ele passa pelo médico ou enfermeiro, e aí ele fecha diagnóstico, ele passa a ser clínico, né? E aí vai aparecer todos do município, todos que passaram por esse processo vai estar nesse relatório operacional de risco cardiovascular, que traz, um grande instrumento, né, de monitoramento e de planejamento, porque aqui você vai ter a data da sua última consulta, né, da última consulta que você fez a esse paciente. Por exemplo, aqui está 12 de 7 de 2016, se fosse hoje, né? Se fosse, no caso, na data de hoje, que eu esqueci agora no momento, me desculpa. 3 de março, né?
Então, eu já saberia que daqui a 6 meses, né, abri o prontuário hoje, aliás, abri o prontuário hoje e percebi que ele teve uma consulta ontem, dia 2/3. Daqui a 6 meses, antes de fechar, né, os 6 meses, ele tem que voltar para uma consulta para fins de indicador, se ele não tiver com, né, o risco cardiovascular, que na sua meta terapêutica ele precisa voltar antes para outros fins de cuidado. Mas para fins de indicador, eu vou ter essa informação aqui e vou conseguir monitorar exatamente, né, o tempo ideal, vou conseguir planejar minhas ações. Será uma atividade, né, que eu vou fechar minha agenda para atendimento para hipertensão diabético ao ano, eu terei 2 atendimentos para esse grupo, como é? Isso é um planejamento do território. Eu vou inserir a cada, né, se eu tenho um rol aí de 50 pessoas diabéticas, eu vou inserir ao mês 5 delas a cada semana, enfim. Isso é um planejamento do profissional de saúde e da sua coordenação, né? Mas esse relatório pode lhe dar essas possibilidades com dados reais. O que uma ficha manual, talvez você, né, registrou, achou que registrou, colocou ali que tinha feito aquela ação, e no processo ele não processou porque teve alguma inconsistência, você não vai conseguir ver. Já o relatório de risco operacional de risco cardiovascular pode oferecer. E ele está lá no sistema, sempre esteve no sistema, né? É só fazer uso dele para suas ações serem mais qualificadas e vocês trabalharem com dados reais. A intenção é evitar o retrabalho, né? Quando a gente traz essa abordagem de ESUS, de cuidado, de registro, de ação, é evitar o retrabalho, né? Porque todas essas informações já estão lá. Ao mesmo tempo que ele exige, né? E quanto mais ele exige, mais informação também vocês terão no sistema. É só fazer uso dela. Em algum espaço lá, e a gente, ao longo do ano, Safira também tem a programação dela para ir trazendo mais informações, e vocês vão percebendo que tem muita informação que talvez os municípios não estejam utilizando e que vai evitar muito de tanto estresse, né, de você estar bloqueando a agenda para fazer listas, relações, que no ESUS já tem lá disponível para vocês. E aqui são orientações, né, para o acompanhamento do paciente com hipertensão e diabetes na APS. Identificação do paciente, cadastramento e vinculação à estratégia de saúde da família, com todo aquele processo de cadastro que Safira já trouxe, consulta periódica não superior a 6 meses, né? A minha meta terapêutica, eu posso, ao longo de 6 meses, eu precisar que ele esteja todos os meses, porque ele está com risco grande cardiovascular, mas não superior a 6 meses é regra. Priorizando o cuidado integral com suas métricas terapêuticas e monitoramento clínico. E aí, volto a dizer, nós temos, né, ofertado nesse sentido algumas capacitações do cuidado integral e ideal para esses pacientes, que é preconizado hoje, né? Inclusive, dia 10, nós teremos também uma outra ação da SES, né, voltados para os coordenadores e alguns profissionais da APS, que é sobre as DCNTs, né? E aí o hipertenso e o diabético, ele entra no grupo, né, de doenças das DCNTs. Depois disso, feito esse monitoramento, identificação, né, fiz a consulta, ele já está no meu rol de pessoas com hipertensão ou diabetes, né, já tem as metas terapêuticas e ele tem que voltar pelo menos a cada 6 meses. Eu preciso registrar no ESUS PEC ou CDS, né, para que essa ação tenha efetividade e para que eu tenha um monitoramento correto. Ali, você registrando ali é aonde vai ficar o registro real. Porventura errou, você também consegue ver, né? Você vai ter a relação de inconsistência, né? Enfim, você consegue monitorar o registro sempre das ações no ESUS, seja PEC ou CDS. Planejamento e monitoramento das ações utilizando-se do relatório operacional de risco cardiovascular, porque, como eu já disse e volto a dizer, é onde você tem a informação real do que você está fazendo no sistema e o que está indo para o do que você está fazendo no território e do que está indo para o sistema. E, além disso, seguir as orientações do Ministério da Saúde para o grupo de crônicas. Também o Ministério tem lançado, né, algumas portarias, algumas notas técnicas, inclusive com essa mudança, né, agora de janeiro, do dia 22 de janeiro, existem notas técnicas, né, lá no site da Secretaria da Atenção Primária do Ministério, que também trazem o reforço e trazem o processo. Eu vou voltar um pouquinho para o indicador, porque tem algumas informações que a gente precisa falar. O indicador de hipertensão e diabetes, ele vai ser considerado nos 2 primeiros quadrimestres, né? Ele vai entrar com 100%.
Mas no último quadrimestre do ano, ele vai ser contabilizado o dado real, o que foi feito. E a partir de quando, Pauliana, que a gente vai ser contabilizado, né? No quadrimestre, né? Setembro, outubro, novembro, mas a partir de julho já está fazendo a extração dos dados. Então, nós temos de agora, de hoje, contando de hoje, né? E as ações que vocês já realizaram de janeiro para cá, para realizar ações seguindo todo esse processo, né, que a gente está trazendo aqui de cadastro, de identificação, de registro oportuno, em tempo oportuno, né? E até junho, que a partir de junho, até junho a gente não vai ter, baseado no que a gente tem hoje, tá? Então, assim, até junho nós não teremos prejuízo. Ele será contabilizado o dado real que foi feito a partir de junho, de julho, perdão, que começa a extração desses dados para ele ser contabilizado no último quadrimestre. Então, vamos intensificar as ações nos municípios, né? Para a gente, puxando esses relatórios de inconsistências, enfim, nos primeiros quadrimestres a gente consegue monitorar o que foi feito e melhorar para que no último quadrimestre nós, no estado do Sergipe, tenhamos um desempenho, né, a fins de registro, porque eu sei que as ações são realizadas no território, no Previne Brasil e no ESUS, né, os registros do ESUS que migra para o CISAB, como o Safira já trouxe, e que o Previne Brasil capta para trazer como informação e pagamento desse desempenho de APS. É, é isso, né, por hoje, mas me coloco à disposição sempre. Os municípios que entram em contato sabem, estamos sempre à disposição para quaisquer dúvidas, inclusive sobre essas mudanças dos indicadores que aconteceram agora em janeiro. Nada diferente, assim, teve uma mudança drástica do que a gente já era orientado a fazer, só foi o tempo que reduziu um pouco, né? E aí, mas estou à disposição sempre para o que precisarem nesse sentido e vou passar para a Lia. Obrigado pela atenção.